A criação da TN Chapecó, ela, para falar da criação, nós temos que fazer um pequeno apanhado histórico, né? Você não consegue falar da criação dela sem pensar no território tradicional ou no nosso etno-território que é do povo caingangue, né? Porque tudo está relacionado. Os caingangue, eles estão do norte do Rio Grande do Sul até o sul do estado de São Paulo, né? O nosso território ele vai ficar nessa região central do Rio Grande do Sul, passa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do estado de São Paulo. A história do Chapecó, ela está ligada com a história do povo caingangue em si, porque nós estamos, o povo ele está no oeste do estado de Santa Catarina e ela está como quase todas as terras indígenas, ela faz parte, ela é uma parte bem pequena do nosso etno-território. E ela vai começar a história do Chapecó, assim, ela vai aparecer dentro da história mesmo, na primeira metade ainda do século XIX. Quem que são os responsáveis, se nós for falar quem que são os responsáveis, na verdade vem todo um movimento da luta das lideranças dos nossos antigos, da busca, da remanescência caingangue na região. Nós ocupamos nesse período aí Abelardo Luz, Iguaçu, Quinto-Rio, Queimarema, Xanxerê, até o próprio nome Chapecó, ele vem da origem dos rios Chapecó Grande e Chapecózinho, né? Seria Chompetacó ou Chopcó, tem um significado em língua caingangue. Tem uma ideia, Xanxerê, por exemplo, também. Ele está ligado com os caingangue porque Xanxerê, ele também tem, o próprio nome da cidade, ele tem um nome indígena, né? Não sei se vocês sabem, mas Xanxerê, por exemplo, seria Xonxorê, ou Campina da Cascavel, ou Xonxorê, a passagem da pomba, né? Então tem toda uma história por trás. O Chapecó também, o Chapecó tem várias cachoeiras, né? Várias quedas, e o Chapecó Chopcó, por exemplo, quando se joga uma pedra na água, né? Chopcó, salta, né? A água, então algum significado do nome, né? Então a terra ela é criada, vem um movimento então desde o século XIX, entra para o século XX, e nós vamos ter uma luta muito grande até chegar até a própria Constituição de 88. A Constituição de 88 é o marco da história do movimento indígena, da luta dos povos indígenas, garantido dentro da Constituição. É claro que antes de 88 nós vamos ter várias leis, vários momentos dentro da Constituição e dentro da história do Brasil que tem a participação e a presença dos povos indígenas, né? Nós estamos assim, por exemplo, hoje o que tem de lei específica é o Estatuto do Índio, né? Que já está sendo discutido, tem um novo estatuto já há muitos anos no Congresso Nacional para ser aprovado, mas ainda nós estamos no Estatuto do Índio da Lei 6.001 de 73, que ele dá assim, alguns nortes para a denominação dos povos indígenas, que está relacionado também com o movimento, porque cria seu estatuto em 73, e em 79, 77, 76, até 79, nós vamos ter o grande movimento dos povos indígenas na nossa região, na região sul dos caingangues, na retomada do seu território, né? E aí depois, em 88, com a criação da Constituição, nós vamos ter os dois artigos chamados artigo dos índios, que é o 231 e 232, que vai dar também assim, um pouco mais de segurança para o movimento, né?
Entendeu? O Chapecó, falar do Chapecó, ou falar de qualquer terra indígena caingangue, há necessidade de ter uma base legal, de ter uma base assim, com os movimentos indígenas e com a própria mudança da legislação no estado do Brasil. A terra de Chapecó, ela é nada mais, nada menos do que uma herança deixada pelo então cacique Vancré, né, de 1890. Um grupo de indígenas a mando do cacique Vancré, eles foram contratados na época pelo governo do Paraná para fazer um trabalho de abertura da linha telegráfica que ligava os Campos de Palmas ao Rio Grande do Sul. Então esse trabalho durou algum tempo e no final da conclusão desse trabalho, os indígenas receberam do governo do Paraná na época a terra indígena Chapecó. Partes do trabalho foi recebido em valores e outra parte foi recebido em terra. E na verdade a aquisição ela foi mais uma vez a confirmação da legitimação da terra que já era dos indígenas. E é interessante também nós perceber que esses indígenas eles não se chamavam caigangue na época, eles se chamavam coroado. A partir do texto do Decreto 7 de 1902, ele vai tratar com os indígenas coroados. Eles trabalharam no início da década de 90 do século XIX e eles só vão receber essa terra no século XX, a partir de 1902, que essa terra ela é confirmada. Se nós nós vamos ver, como eu falei para você, que no sentido de dois momentos que nós percebemos. Primeiro, um território tradicional, porque os indígenas, nesse primeiro modelo, eles vão se inserir dentro de um processo de um nomadismo, porque o território caigangue da época, ele começava de São Paulo e ia até no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a partir do Decreto 7 de 1902, eu vejo que ela passa para um outro modelo. Um modelo já não mais de território tradicional, mas um território mais local. Então eles passam do sistema de nomadismo para um sistema mais sedentário, a partir da delimitação do espaço. E essa terra ela vai ser, na época, mais de 50 mil hectares de áreas de terra, conquistada pelo trabalho do grupo que estava junto com o cacique Vancré. A perda da reserva Chapecó, ela foi, se você perceber, se a gente perceber, ela é uma perda que ela foi gradativa. Muitos dos que hoje residem na terra de Chapecó, eles são oriundos do Todimbu, que não era Todimbu, era a reserva de Chapecó, e a reserva de Chapecó ela é compreendida de hoje Abelardo Luz até onde os rios fazem barra. Tá? Então é toda a reserva Chapecó. Hoje a questão do Todimbu, embora seja hoje uma parte separada, ele não era separado, ele era o mesmo bloco dentro daquela terra que o cacique Vancré adquire. E nós vamos ver a perda desse espaço a partir de mais ou menos no final da década de 50, quando trazem os indígenas do hoje Todimbu para o Chapecó. Essa terra é vendida, esse espaço, na época por um funcionário do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, e que ludibriou os indígenas para trazer eles para cá. Alguns vieram por conta própria e outros vieram expulsos do lugar, alguns amarrados, espancados, e foi jogado para cá como se fossem animais. Tá? E a terra foi suprimida nesse período.
E ao longo do tempo também, muitas terras foram titularizadas e algumas registradas para algumas colonizadoras em cima do território da terra indígena Chapecó. Então essas perdas foram ocorrendo simultaneamente. Tá? No modelo, se você pegar direitos originários, eles não prescrevem. E embora tendo essas perdas, é possível, ao longo do tempo, se mudanças não ocorrerem, é possível que essas perdas desse espaço se reavistam ao longo do tempo. Ainda que seja uma briga muito grande, mas ainda é possível se reaver. Até porque esse espaço que foi perdido é um espaço que foi perdido a partir de uma herança que foi recebida. Tá? Então, a população mais nova, elas vivem sobre uma terra herdada. Por duas vezes. Primeiro, por direitos tradicionais e segundo, por um trabalho prestado. E esse trabalho, ele originou esse espaço que hoje nós temos, ainda que mesmo reduzido. Então, aproximadamente mais de 50 mil hectares no primeiro momento, e hoje nós temos mais ou menos em torno de 15.023 hectares. Então foi uma perda enorme, isso em menos de 100 anos, né? Menos de 100 anos foi uma perda considerável. E possivelmente em relação à questão populacional, haverá alguns problemas ao longo das décadas em função de espaço territorial, né, para as famílias que estão vindo mais para o futuro, né? Então isso é uma das questões que futuramente hoje já se percebe a diminuição, a própria questão da necessidade do espaço. Essa é uma questão bastante bem interessante. Na verdade, a perda do nosso território, vamos pensar no território de 1902, são mais de 70 mil hectares. Temos um território onde estão os nossos parentes, estão vivendo nessa região. E nós temos de 1902 até 1991. Na verdade, 41, 91 é dada a homologação, o registro da terra. A parte final que acontece, como você compra um terreno, digamos, desde que você conhece o terreno até você ir lá no cartório e pegar a escritura da terra. O Chapecó, ele começa então com essa retomada lá ainda em 1854, daí vem 41, daí 54, e vem 1941 acontece a criação do posto indígena, 91 é feito o registro geral, e nós temos de 1902 até 1941, que é o posto do Chapecó, nós vamos ter uma perda de quase 60 mil hectares. Foi feito a partir, por exemplo, da doação de terras pelo próprio governo, pelo SPI, depois pela FUNAI, a falta de conhecimento das nossas lideranças tradicionais de lutar pelo nosso território, a morosidade da justiça em relação aos povos indígenas. Então, acontece a perda, até na verdade nós não perdemos a terra, nós fomos roubados, né? Roubaram a terra, os cangueiros não perdem terra, o cangueiro foi roubado, entendeu? Foi sequestrado o nosso território, que é uma luta que tem acontecido ao longo de mais de 100 anos pela liderança, e hoje mais ainda, porque nós estamos vivendo um período de retrocesso de direito indígena, e que quanto mais se luta pelos direitos dos povos indígenas, lideranças são assassinadas, lideranças são criminalizadas, assim, é negado o nosso direito de organização própria, o nosso direito à terra, que é garantido lá na Constituição de 88, que tem um acordo dentro da própria Constituição que em 5 anos deveriam se demarcar todos os territórios indígenas. Quem sabe, se tivesse lá em 88 acontecido a demarcação e o reconhecimento do nosso território naquele período, nós não tínhamos perdido toda essa terra. Nossos filhos não estariam hoje
casando e não tendo onde morar, ou vivendo, nosso povo vivendo, muitas vezes ainda vivem, viveram, porque foram obrigados a viver pela STI, depois pela FUNAI, numa situação de miséria, uma situação de carência, porque nós passamos por um período onde hoje, por exemplo, índio, no passado índio bom era índio morto, né? Tem aquela frase, né? Hoje índio bom é índio quieto, é índio que não fala, é índio que não busca, índio que não luta pelos seus direitos. Então essa questão de dizer assim, como que aconteceu a perda? Nós não perdemos território, nós fomos roubados, fomos sequestrados nossos direitos, fomos tirados as nossas famílias de cima do nosso território. Um exemplo bem claro no Chapecó é a retomada do Todimbu, que está para sair nesses dias a demarcação final. Nossos parentes foram jogados na década de 40, carregados em cima de caminhão, sequestrados do território da região de Abelardo, trazidos e jogados para cá sem direito a nada, para desocupar a terra para os colonizadores, grandes plantadores de soja, de milho e produtores da época, para retirada de madeira, para a exploração do solo pela agricultura e pelos grandes proprietários de terra que ainda existem hoje, e que é uma luta nossa na região oeste, é contra os grandes proprietários de terra. Quem mais briga com nós não é a sociedade que vive lá na cidade, ou que vive no bairro, ou que é a minoria. São os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários, que com auxílio do governo se apropriaram do nosso território ao longo do tempo. Em síntese é isso, não posso dizer que perdi. Índio nenhum perdeu o território. O índio foi roubado, o território nosso foi roubado, foi sequestrado, foi tirado o nosso direito de ser e de viver em cima do nosso terra. Então, o marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal é uma ação que está correndo no Congresso Nacional, lá no Congresso Nacional. Vai no Congresso Nacional, provavelmente vai. Mas ele está no Supremo Tribunal de Justiça, que é um movimento que está acontecendo assim, para brecar principalmente a demarcação das terras indígenas. Porque o que está acontecendo é que eles estão dizendo que o índio só tem direito ao território que ocupava em 5 de outubro de 1988, que é o dia que foi garantido, que foi criada a Constituição Federal do Rio. Porque eu já tenho falado, que lá na Constituição eles tinham 5 anos para demarcar todas as terras indígenas. Mas não aconteceu. A morosidade da justiça, eles foram deixando passar o tempo e esquecendo dos povos indígenas de fazer esse reconhecimento do nosso território e fazer as demarcações para a sobrevivência dos povos indígenas, que vem desde 88 até agora. Nós temos ainda índio acampado em beira de BR. Nós temos índio morando na BR, vizinho ao seu território, que é ocupado pelas grandes indústrias. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul diversos acampamentos onde os índios estão passando fome, estão passando sede, estão passando frio, estão desassistidos pela FUNAI, pelas prefeituras, pelo Estado, pelo próprio governo federal, que deveria atender os povos indígenas. Nós temos hoje, na atualidade, por exemplo, agora foi quebrado, mas a própria FUNAI move uma ação na Justiça Federal contra uma indígena que falou contra o governo federal. Isso daí é um absurdo. O órgão indigenista que deveria defender os índios entra com uma ação contra os índios, defendendo um governo anti-indigenista, defendendo ideias que não são ideias que vêm ajudar os povos indígenas. E o marco temporal não é nada mais, nada menos que uma afronta contra o direito dos povos indígenas. Que uma vez sendo aprovado o marco temporal, nós vamos perder todo o direito, por exemplo, de reivindicar o nosso território aonde viveram nossos ancestrais, aonde o nosso umbigo está enterrado, aonde nossos parentes, nossa gente morreu para que nós estivéssemos hoje aqui. Então, se é aprovado o marco temporal agora, o que acontece? Provavelmente, os nossos índios que estão acampados no nosso antigo território, que são os territórios
que estão garantidos pela memória dos nossos velhos, são tempos imemoriais, eles vão ser retirados e jogados para as terras já demarcadas. Entendeu? Então o marco temporal, para mim, ele não ajuda em nada os povos indígenas. Se você me perguntar qual é os benefícios, não traz benefício nenhum para nós. Ele vai trazer benefício sim para o grande proprietário de terra, ele vai trazer benefício para o fazendeiro que invadiu a Amazônia Legal, ele vai trazer benefício para o nosso vizinho que está ocupando nossa terra do Canhadão até hoje. Ele vai garantir que aquele território nunca mais volte a ser nosso. O pessoal que está acampado, por exemplo, no Tourimbu, que foram retirados, nossos pais foram retirados na década de 40, não retorne mais, porque 1940 para 1988 são mais de quase 50 anos que os índios foram expulsos daquele território sem direito a retornar, sabendo que o nosso antigo líder, o cacique Vitorino Condá, é sepultado na região de Abelardo Luz, que é um território nosso, mas com a aprovação do marco marco temporal, ele acaba deixando de ser. Entendeu? Então o marco, essa questão aí é uma coisa assim, bem preocupante para nós que somos vivianos. É preocupante para mim que tenho meus filhos, provavelmente mais tarde eu vou ter os meus netos, e que as nossas terras, que foram atualmente demarcadas, elas são minúsculas. Nós não estamos vivendo apertados, então, as terras de muitas terras indígenas, não digo Chapecó, mas uma grande maioria de terras indígenas que tem um território reduzido, eles são pequenas e mini favelas, onde os índios estão vivendo apertado, sem produzir o próprio alimento. A sociedade é muito fácil para a sociedade. A partir do marco temporal vai ser bem clara aquela expressão que o índio é vagabundo, que o índio é preguiçoso, mas o índio não é tudo isso, porque se eles estão no território reduzido, como é que eles vão produzir para sobreviver? Se dentro da nossa terra, que é pequena hoje, nós não temos aprovado, saindo da aprovação, o julgamento lá no Supremo Tribunal seja favorável ao marco temporal, que ele vem da Raposa Serra do Sol, é uma das condicionantes da Raposa Serra do Sol, nós vamos acabar perdendo, porque quando foi criadas as condicionantes, nós não fomos ouvidos. Não foi ouvido a região sul, que é a região que mais perdeu território, por exemplo, nós perdemos muito território. Nós não fomos ouvidos pela justiça em momento algum para dizer que nós aceitávamos a condicionante do marco temporal. Entendeu? O nosso direito, por exemplo, o artigo 6º da OIT 69, que é o direito à consulta, a partir da aprovação do marco temporal, provavelmente nós não vamos ter mais esse direito também, porque nós vamos ser tirados, muitos dos nossos parentes vão ser tirados dos territórios que estão sendo reivindicados e retornados para suas terras de origem, que não é terra de origem, que é uma pequena parte do grande território chamado território canhengue. Ao longo do tempo, nós percebemos que, no primeiro momento, era um grupo a partir do grupo liderado pelo cacique Vampiro. Ao longo das décadas, com as mudanças que foram ocorrendo, hoje, se você perceber, nós temos muitos grupos que vivem em conjunto. Primeiro, os Guarani, e depois algumas famílias Choclen, e alguns que representam o Ixetá, que hoje reside aqui no Chapecó, que passa de reserva indígena para a terra indígena, que seria a terra de Chapecó, nos dias de hoje, pelas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Povos que habitam até Chapecó, nós vamos ter assim, os primeiros povos que habitaram essa região, nós vamos ter o povo Guarani e o povo Caingangue. O Caingangue, na sua grande maioria, né, que é o nosso velho território, mas nós vamos ter a participação e a presença do povo Guarani quase que em todas as terras indígenas onde existem os Caingangues. Nós temos aqui, no Paraná, por exemplo, Mangueirinha temos o Guarani, Palmas tem Guarani, Chapecózinho tem Guarani, todo Imbu, nós vamos ter a presença dos Guarani na passagem, nós temos todo Ximbangue, nós temos Guarani, entendeu? Os Guarani eles estão junto com os Caingangues.
mas nós temos atualmente no Chapecó, nós temos uma família da já quase extinta. Eu acho que uma das menores etnias do Brasil, que é uma família Chetá, que tem representado então tem até inclusive um dos membros da família é Chetá, vindo do Paraná, o Rondon Chetá, né? Ele trabalha no posto de saúde já há muitos anos. Então ele assume uma função de servidor da FUNAI na época, trabalhando com a saúde indígena, e ele vem para a nossa região e já está aqui mais de 40 anos. Então temos Chetá vivendo aqui, tem netos, é casado com uma caingangue, mas como nós somos caingangue, somos de famílias patrilineares, todos os filhos vindo do Chetá são considerados Chetá, como todos os filhos vindo do Guarani, mesmo casados com a caingangue, eles são Guarani, filhos do caingangue do homem, com qualquer outra mulher, eles vão ser caingangue. Então nós temos a família Chetá. E nós temos também uma família Xoclen, que é um Xoclen casado com uma caingangue que tem os filhos aqui vivendo com a gente. Então nós temos hoje no Chapecó 4 etnias assim, representadas aqui. Temos caingangue, em sua grande maioria, com mais de 6 mil caingangues. Nós temos um grupo de mais ou menos umas 280 pessoas da etnia Guarani e temos duas famílias, uma Chetá e uma Xoclen. Falar de família para o caingangue é o mesmo que você falar de casa. Porque a casa para nós, caingangue, ela não é o lugar onde é que nós vivemos com os filhos e com a esposa. A casa para nós é toda a terra indígena. Então, todo o território, que é o pequeno território chamado terra indígena, para nós é casa. E todas as pessoas que estão dentro desse território são consideradas família. Então, nós somos parentes, nós somos irmãos, todo mundo. Porque nós somos assim, o caingangue ele é camé e ele é cairu. Não existe caingangue se não existir as duas metades. E não existe as duas metades se não existir uma grande família, um grande núcleo, um grande grupo familiar. Tanto é que a terra indígena ela está dividida, por exemplo, o Chapecó, ele é dividido, tem a terra indígena, daí tem as aldeias indígenas e daí tem os núcleos familiares. São três grupos dentro de uma grande terra. Então a família é uma extensão de pessoas que ela vai além do pai, mãe e filhos. A família caingangue ela é pai, mãe, filhos, irmãos, sobrinhos, tios. É todo grupo familiar regido por uma organização própria, uma organização interna própria. Porque não existe dentro da organização social caingangue. Existe o cacique, existe o vice-cacique, existem as lideranças políticas, as lideranças religiosas, existem as lideranças tradicionais, e daí existem a família e uma liderança dentro da família, que é um grupo bem grande de pessoas que varia de 40 a 50 pessoas. Uma família caingangue. Então, para você falar, me explique o que é família. Família é toda a terra indígena, de forma geral, é todo o povo, entendeu? Regido por uma organização própria, a partir dos usos, da tradição, da língua, da espiritualidade, ligado à cosmologia, ligado a esse modo de ver diferenciado, assim, a partir do conceito assim, como é que eu posso dizer assim, da ancestralidade, ligado assim, todos somos assim, como é que eu posso dizer para vocês entenderem melhor a família, ela parte do princípio de um grupo, entendeu? Assim como acontece o nascimento do caingangue lá na origem, que o camé sai primeiro, depois sai o cairucré, depois existe a junção dos dois povos, das duas metades, para a criação do caingangue, a nominação dos animais, o ton, que são os donos, o ngaton, o coiton, toda essa cosmologia ela está ligada e associada ao significado de família, que é diferente dessa visão que tem
mexicano, tem o italiano, tem o alemão. Assim, para o Caingangue família, então, ela tem um significado bem maior do que a própria palavra. O tempo ele é visto de algumas formas. Por exemplo, hoje nós entendemos a questão de um tempo mais cronológico, mas antes tempo era não visto como um modelo assim ordenadamente organizado, mas era um modelo para observação da própria natureza, dos movimentos que ocorriam na natureza. Por exemplo, desde tempo do plantio, a observação dos movimentos da lua, a própria questão da idade das pessoas, tá? Ela levava em consideração também a questão de ano, dia, mês, décadas, a partir da seca de taquara, por exemplo. Cada mudança de seca de taquara se contava uma mudança para os indígenas, tá? E como que ocorria isso aí? Essa mudança ela vai ocorrer de seca de taquara de 30 em 30 anos. Tá? Então, quando se observava que secava aquela taquara, automaticamente as pessoas elas teriam aproximadamente esses 30 anos. Então, dentro desse período, começava essa questão da contagem do tempo, desde a questão do plantio coletivo, a questão da atividades assim mais ligada à questão da coleta dos frutos, né? Por exemplo. Então, tudo no tempo certo. Então, se observava muito os movimentos do próprio sistema, né? Que nós observamos, que seria a questão da lua, né? Como que você varia isso desde o nascimento, a questão do próprio, que levar em consideração a questão do próprio batismo dessa criança, tá? Dos nomes até atribuídos também para essas crianças ou essas famílias, né? A palavra tempo. A palavra tempo também, nós vamos ter criado pelo colonizador o tempo relógio, né? Chamado tempo cronos, né? Tudo é cronometrado, tudo tem um tempo para acontecer, é tal hora, é minuto, é segundo, é dia, é mês, semana, ano, século, década, e assim vai, né? Toda essa demarcação de tempo, parece que, assim, eu vejo como Caingangue, que o tempo cronos, criado pelo colonizador, criado pelo homem dito civilizado, é uma prisão sem grade, né? O tempo. Para mim, assim, Caingangue, e que eu tenho acompanhado os velhos, os cuiãs, o tempo Caingangue ele é marcado pelos acontecimentos da natureza, mas ligado, em muitos casos, ligado com o aparecimento, o surgimento das grandes lideranças. Nós contamos o tempo a partir dos caciques, a partir do cacique tal, a partir do cacique do fulano de tal, por exemplo, a partir do cacique José Domingos, digamos. O que aconteceu no tempo? No tempo do José Domingos, aconteceu a desintrusão da terra indígena Chapecó. Foi retirado todos os colonizadores, todas as pessoas que tinham entrado a convite do SPI lá no início do século XX. O SPI ele é criado em 1910. Em 1912 é dado como data oficial a pacificação dos Caingangues na região de São Paulo. E com o SPI vem toda a colonização. Aí tem o tempo daquelas lideranças. Depois nós vamos ter o tempo do cacique José Domingos no Chapecó, do cacique Capuanim, que ele vai ser marcado pela retirada dos não indígenas, pela expulsão dessas pessoas que entraram no tempo do SPI. Aí vem o tempo do cacique José Domingos. Depois do cacique José Domingos vai ter o tempo do cacique Valdo, até chegar o tempo do cacique Urides. Entendeu? José Domingos é o primeiro cacique eleito pela comunidade. É criado, então volta-se ao poder das lideranças. No cacique Valdo acontece a mudança
de liderança. Nós temos um movimento político. Então, no tempo do Cacique Valdo, nós vamos ter a entrada, por exemplo, da liderança política não indígena dentro do Chapecó, que a entrada aí é criada, por exemplo, o Cacique Valdo é o primeiro vereador indígena na região do município de Ipuaçu. Então, nós vamos ter o João Roque no município de Entre Rios. Aí nós vamos ter até o final do Cacique Valdo, depois, com a saída do Cacique Valdo, nós vamos ter a entrada do Cacique Urides, por exemplo, que é o tempo do Cacique Urides, que nós vamos fazer a troca de liderança já aliada a esse modo político atual de uma troca de 4 em 4 anos, né? Há uma ligação, uma interferência da cultura não indígena com a cultura indígena. Sai a liderança tradicional e entra a liderança política, mas uma liderança política que ao mesmo tempo é tradicional. Né? Nós vamos ter esse movimento a partir, pensando no tempo, entendeu? Pensando no tempo Caingangue, que nós temos, que daí não é mais o tempo Cronos, daí é o nosso tempo Kairos, que é o tempo que não é o tempo, que é o tempo que não tem uma data inicial e não tem uma data fim, que nós vivemos esse tempo, que nós não temos hora para acordar nem horas para dormir. Nós seguimos de acordo com a natureza. Por exemplo, se você vai fazer o plantio, a colheita, digamos, de certos alimentos, é no inverno, é no verão, é na primavera, é no outono, mas para cada movimento da natureza existe uma certa forma de comportamento dos nossos cuiãs, dos nossos cofás, das nossas crianças. Tem o tempo da caça, tem o tempo da pesca, tem toda essa ligação, assim, pensando no tempo Caingangue. Olha, mudança aconteceu, uma das coisas que mais mudaram, está em constante mudança, é a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo, de conviver. Eu acho assim uma das grandes mudanças, que é uma coisa assim que para mim eu vejo que é um problema sério, é esse esquecimento por parte da juventude da nossa tradição, da nossa língua, do nosso uso, a interferência da escola dentro da comunidade indígena, com um pensamento eurocêntrico, com um pensamento positivista, com a ideia de que transformar o índio em pequeno agricultor, o pequeno empresário, com um pensamento neoliberal, mas assim com um capitalismo forte que vem assombrando toda a questão cultural. Para mim, assim, uma mudança foi o modo desde que entra, por exemplo, a escola, digamos, um dos exemplos, a escola, quando ela entra no seio da comunidade Caingangue, ela vai negar toda uma tradição de conhecimento que nós vamos ter dentro da família tradicional e dentro do povo Caingangue. Nós vamos ver que o Cairu ele é responsável pela educação do Camé, que o Camé ele é responsável pela educação do Cairu, que essa passagem de conhecimento é da mãe para o filho, entendeu? Que o pai ele só vai assumir a educação do filho a partir de uma certa idade, quando o guri, por exemplo, está no tempo de ir para a caça, de ir para a pesca, de começar a fazer o artesanato, de fazer as coisas assim para a sobrevivência e para a constituição da família. Isso mudou com o tempo. Com a entrada da escola, com a entrada desses meios de comunicação, com o avanço das tecnologias, nós estamos perdendo, em alguns casos, a família está perdendo a autoridade com os filhos, porque os filhos ficam 24 horas com o celular na mão e esquecem do ensinamento do velho. A televisão, a mídia em si, o avanço das cidades, esse crescimento do desenvolvimento capital ao derredor das comunidades indígenas, a construção das barragens, dessas infraestruturas ao derredor das terras indígenas, o crescimento da prostituição, o crescimento
a entrada da droga dentro das terras indígenas, é um problema sério. É uma mudança e nós sabíamos que um dia ia chegar isso, mas a nossa comunidade, nós povos indígenas, ainda não estamos preparados para isso. Foi o que houve nesse processo, tem acontecido e é uma queixa de muitas lideranças. Muitas lideranças foram seduzidas pelo capital e acabaram buscando, se apropriando de coisas individuais, esquecendo da coletividade em alguns casos. Então, essa negação do direito também é uma mudança que aconteceu. Então, eu acho, de maneira geral, acho que tem muitas coisas que nós fomos obrigados a nos adaptar para sobreviver. Eu costumo dizer, aonde eu passo, que cada passo que eu dou dentro da terra e fora da terra indígena, eu estou pisando no sangue das minhas lideranças que passaram por ali meio que bichado. Então, todo o território brasileiro, de certa forma, ele tem uma gota de sangue indígena em cima de todos os povos que aqui viviam na chegada dos europeus. Foram dizimados, grande maioria foram dizimados. Essa negação de direito, muitas das vezes, é dada pelos políticos que nos representam, mas que não fazem parte do nosso grupo, da nossa vida, entendeu? Muitos falam por nós sem ser nós. Um diz aquele lá, o meu índio. Usa o índio às vezes para se promover, mas depois acaba esquecendo. O movimento nosso de pesquisador indígena também é nesse sentido, de garantir que os nossos conhecimentos tradicionais eles sejam passados de nós para os nossos filhos, dos velhos para nós, e que nós possamos deixar dentro da comunidade, repassar dentro da comunidade, coisa que se perdeu há muito tempo. Ao longo do tempo, nós perdemos muita coisa nisso, e como somos um povo ágrafo, e que o conhecimento há muito era repassado, sempre a grande parte dos conhecimentos são repassados a partir da oralidade, com esse crescimento da tecnologia, parece que está se perdendo, entendeu? Parte dessa oralidade, parte de parar e ouvir, entendeu? Sentar ao redor do fogo, de ouvir o velho, de ouvir o avô, de ouvir o pai, de ouvir a mãe. É algumas mudanças que têm acontecido e que há de ser repensado, entendeu? E ser replanejado para garantir o futuro do nosso povo enquanto cidadão, mas ao mesmo tempo enquanto povo etnicamente diferente, com seus usos, com seus costumes, com todo esse respeito de um para com o outro dentro da comunidade. É uma pergunta meio, como é que eu posso dizer? O que é relevante? Para mim, relevante é tudo que está na cultura. Não existe uma coisa melhor que a outra. Para nós, cangangue, dentro da terra, dentro do nosso território, dentro da nossa mãe, da nossa casa, que é a terra indígena, tudo é relevante. Desde do respeito com as crianças, desde o nascimento até a morte, depois no ritual, fazendo o ritual do Kiki, que é o ritual da passagem, que é a união dos povos, entendeu? Do vivo com o espírito e com o morto. Essa junção do Nundê com o mundo terrestre, mais o mundo espiritual, para mim tudo é relevante. E tem que ser, para mim e para as gerações futuras, como foi para as gerações do passado, que nós só existimos porque os nossos antepassados resistiram a esse processo de colonização, a essa intrusão desacelerada da cultura ocidental, da cultura oriental, dessa falta de respeito com os povos indígenas. Então, se você me perguntar o que é mais relevante agora, para mim não existe nada mais relevante. Tudo é importante. Desde você resgatar e revitalizar o artesanato, o ritual do Kiki, a língua, o respeito com os mais velhos, o respeito com a natureza, a relação do índio com os seres ancestrais, com o mundo dos espíritos, entendeu?
E tanto é que eu, por exemplo, não tenho uma religião certa, dizendo assim, não, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou até não. Eu sou canhangue e respeito tudo que os meus velhos acham que tem que ser respeitado. Entendeu? É para respeitar, é para entrar no mato, é para pedir autorização para entrar no mato, eu como pedir autorização, é para ir pescar, nós temos que ter o jeito de chegar no rio, de como sair, entendeu? De parar, que é uma coisa assim bem interessante e que as pessoas às vezes, com o mundo civilizado que está hoje, os canhangues, muitos estão nesse processo, é que você não para. Muitos não param para ouvir a natureza. Uma pergunta que eu faço às vezes com meus colegas, é assim, você olhou para o céu hoje, olhou para cima hoje, já viu? Por exemplo, você parou para contemplar o sol, de noite saiu para ver as estrelas, para ver a lua, para ouvir os pássaros cantando, para ouvir o barulho da água à noite. Você já reparou que à meia-noite a cachoeira quieta, ela para, o rio para, o vento para. Então são coisas que são da natureza indígena, que são da cultura e que deve se pensar no sentido de valorizar, desde o seu nascimento até você acorda, até você dormir, né? A tua noite também, o teu sono, os espíritos, teu pai já foi, a tua mãe já foi, teus avós foi, saber que eles estão ali. Que para nós, por exemplo, digamos, muitos pensam, mas e a morte, Canhangue, o tempo da morte? Não, Canhangue não morre, Canhangue faz passagem. Nossos velhos fazem a passagem. Temos que saber que a nossa família, o nosso grupo, ele só vai sair, ele só vai desaparecer quando nós esquecer do nome deles, quando nós esquecer da história daquela pessoa. Então essa é uma coisa assim que há de ser preservado para as futuras gerações, né? Toda essa riqueza que tem em relação ao povo da terra de Chapecó, a gente pode perceber a maneira como o processo vai ocorrendo na terra de Chapecó. Por exemplo, desde no início de um processo coletivo, de atividades coletivas, de trabalhos familiares e de trabalhos individuais. E nesse modelo de organização, nós podemos perceber a questão do surgimento do modelo político das comunidades indígenas, ou da comunidade indígena. Por exemplo, nós vamos ver que há um líder e um grupo, tá? E no segundo momento nós vamos ver já esse modelo passando de uma forma mais hierarquizada, tá? E sendo absorvida pela comunidade no passado. Tá? Então que hoje esse modelo já não existe mais. Tá? Existem alguns locais, mas aqui no Chapecó o modelo já é mais formal, mais formalizado. Então ele passa do modelo mais tradicional para um modelo mais formalizado, principalmente na questão da própria organização, tanto interna das lideranças, como a organização das próprias famílias. Diante de tudo que ocorreu ao longo do tempo, desde a aquisição da terra, as mudanças que foram ocorrendo, as novas gerações que vieram surgindo, eu vejo que nós, comunidade indígena, nós não podemos perder o foco da vivência coletiva. Eu acho que o dia que as comunidades indígenas ele esqueceu o trabalho coletivo,
é possível que elas acabem desaparecendo. Até a grande conquista realizada nos últimos tempos foi em função de atividades coletivas. A sobrevivência dos próprios indígenas até hoje, ela só existe porque a vida ela sempre foi coletiva. Então é uma que a gente deixa para as populações futuras é que não abandonem as questões coletivas. Que, mesmo que trabalhe individualmente, mas pense coletivo. Porque esse já é da natureza das comunidades indígenas. O pensamento coletivo, a vida coletiva. Por mais que tenha questões individuais, mas é a vivência coletiva. O que eu falo para os meus filhos é o que eu penso hoje. A mensagem que eu deixaria para as próximas gerações é não esquecer de onde que nós viemos, né? Eu nunca esquecer quem que nós somos. Eu nunca nós esquecer que nós somos parte do povo caingangue. Que o nosso povo é um povo guerreiro que tem resistido ao longo dos tempos. São mais de 500 anos de luta e resistência, né? Então a mensagem que eu deixaria hoje para as pessoas que vão ver nós daqui 10 anos é que lutem para garantir o nosso território. Que enquanto não tiver terra indígena, nós vamos ter índio. E que nós não tiver mais terra, acaba-se. E também preservar a cultura e principalmente a nossa língua, né? E o nosso idioma, ele faz parte da cultura. E nós somos índios na cor, no sangue, mas a nossa identidade quanto indígena é muito cultura. Então é esse o pensamento que eu deixo para frente, né? Pensando lá no futuro as pessoas elas possam pensar dessa forma, né? Não esquecer de onde viemos, né? Nós viemos aqui, nós somos originários.